Irlanda ou Nova Zelândia? Qual é o melhor país para os brasileiros? Bom, então eu tô com uma colinha aqui de alguns tópicos que a gente separou para falar para vocês, comparando os dois países, entre eles estilo de vida, cultura, trabalho, custo de vida, viagens, clima, transporte, segurança, imigração e aí um geral de vantagens e desvantagens de cada país. Lembrando que essa foi a nossa perspectiva, né, a nossa realidade, que a gente viveu em ambos países. Então pode ter pessoas que têm opiniões contrárias, mas a gente está trazendo para vocês a nossa perspectiva. É, a nossa opinião. Lembrando que na Irlanda a gente morou por 1 ano e meio? 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses, e aqui na Nova Zelândia a gente já está há 8 meses. Então vai ser baseado nas nossas experiências aqui nesse tempo. Exato. Bom, então, primeiro tópico, estilo de vida. O que você tem para falar do estilo de vida dos dois países? Bom, a Irlanda tem um estilo de vida um pouco mais animado, um pouco mais agitado, né? Sim. Eu acho que o Kiwi, ele é mais... tem um estilo de vida mais tranquilo, mais calmo, né? A cidade mesmo bem menos agitada do que na Irlanda. Não tem aquele volume de turistas também ao redor, né, que nem Dublin tinha, sim, né, toda hora turista ali, então... Mesmo Auckland, né, que é a maior cidade, é bem mais tranquila. Bem mais tranquilo. É, eu acho que a vida, a cultura do pub da Irlanda também, né, é muito forte, então tem sempre alguma coisa pra fazer. Sim. Os pubs são bem animados, é quase uma balada, cada pub é praticamente uma balada. O que a gente pode perceber é que o Kiwi ele gosta muito de aproveitar a natureza, então eles gostam de fazer caminhada, fazer trilhas. Sim. Né? Então, eles têm esse estilo de vida um pouquinho mais pé no chão, né? Literalmente. Literalmente porque eles gostam de andar com o pé descalço. Mas o irlandês ele é mais agitadão, né? Ele tem aquela... A gente viveu em Dublin também, né? Dublin, como é a capital do país, ela tende a ser um pouquinho mais agitada, né? Mas eu acho que é um pouco do espírito irlandês, sim, ter isso, ser um pouco mais animado, um pouco mais divertido no sentido de sim, sair pra pub, essas coisas. Bom, o segundo tópico, então, cultura. A Irlanda, né, fica na Europa, então tem muito essa pegada da cultura europeia, muita conexão com arte, história, arquitetura. Então, eu vejo bastante essa diferença pra cá, que na Nova Zelândia não é um país tão antigo, né? É um país mais novo, então a arquitetura é um pouco mais moderna, é diferente, né, da arquitetura clássica que a gente está acostumado na Europa. Eu acho também que, para quem gosta de atividades, né, como eventos, shows, enfim, esse tipo de evento... Lá é mais forte, né? Até porque a Irlanda está dentro daquele circuito europeu de shows, então o artista que vai para Inglaterra ele vai para lá, o artista que vai para França vai para lá, então tá sempre ali dentro desse tour, né? Que os grandes artistas fazem. E aqui na Nova Zelândia, como é bem isolado, quase não tem nada. Então nessa questão de eventos também lá é bem mais forte, bem mais vibrante do que aqui. E aqui também tem muita influência da cultura maori aqui, né? Então, muitos eventos, essas coisas, tem uma pegada diferente, porque, pra quem não sabe, né, maori é o povo nativo aqui da Nova Zelândia, né? Então, é muito forte, né, a cultura sim, deles aqui, tem bastante coisa relacionada à cultura maori em si. E eu acho que também um ponto nesse quesito de cultura é a acessibilidade. Em relação a financeiro mesmo, eu acho que na Europa é muito mais acessível você conseguir curtir num show, fazer passeio, museu, né? Programas de turistas assim também, do que aqui. Aqui eu acho que essas coisas são muito caras. Para você fazer qualquer passeio, qualquer atividade, é bem caro, né? Sim, até museus, né? Para você entrar em museus, assim, não é barato. Cinema, sim, enfim, qualquer atividade artística que você vai aqui, você vai ter que gastar um dinheirinho bom. O terceiro tópico, a gente vai falar sobre trabalho, né, sobre o mercado de trabalho. E, bom, o mercado de trabalho na Irlanda, né, o que eu presenciei, o que eu vivi lá, eu vi que lá tem muito mais oportunidades, então, assim, é muito mais rápido de você conseguir começar a trabalhar. O salário, ele varia ali, né, entre o mínimo, um pouquinho mais do mínimo, então, isso tudo depende de vários fatores, né, como o nível de inglês,
a própria empresa, às vezes tem uma política diferente de salários. Eu acredito que lá é mais fácil de arrumar trabalho do que aqui, né? Eu demorei mais tempo para conseguir trabalhar aqui do que na Irlanda. E também eu cheguei num valor salarial lá bem maior do que eu consegui chegar aqui. Então eu acho que para quem tem o objetivo de fazer dinheiro mesmo, de trabalhar e levantar uma grana, nesse sentido, de ter um salário melhor na Irlanda, vale mais a pena do que aqui na Nova Zelândia. Aqui na Nova Zelândia, para arrumar trabalho, é basicamente o mesmo sistema da Irlanda. Assim. Os sites que você vai buscar trabalho são os mesmos, as leis são bem parecidas, a forma de trabalho, né, por hora também. Então, é tudo bem parecido com lá. A diferença é que lá a demanda é muito maior do que aqui, né? E aqui tem alguns problemas também que são as temporadas. Então, assim, geralmente nas férias de verão é mais complicado de arrumar trabalho, por incrível que pareça. Porque as pessoas vão viajar, vão para fora do país, o país fica meio vazio e as empresas fecham muitas vezes, né? Principalmente nos setores de hospitalidade. Eles ficam, 2, 3 semanas fechados. E no meio do ano também tem férias escolares, então acontece um pouco da mesma coisa. O que é ao contrário lá na Europa, né? Na Irlanda, no período de férias é o auge, assim, é quando tá todo mundo indo para lá para viajar, o pessoal ali na Europa, né? Eles viajam entre a Europa muito, então sim, é o período que é mais lotado. Tanto que o visto de estudante permite que você trabalhe nesses meses, né? Para justamente impulsionar trabalhe mais, ali, né? Você fala. Isso, trabalhe até 40 horas. Justamente para impulsionar as empresas que precisam de mão de obra, né? Bom, quarto tópico, a gente vai falar sobre o custo de vida, né, de ambos os países. E para começar falando do custo de vida, vamos falar também da faixa salarial, né? O salário mínimo aqui na Nova Zelândia agora está em 23 dólares e 15 centavos por hora. E na Irlanda, se eu não me engano, 12,80. Eu já recebi salário mínimo na Irlanda, já recebi salário mínimo aqui também. E eu acho que aqui o salário mínimo rende mais. Sério? Sim, porque tem a questão do aluguel, né? Que entra no custo de vida, que na Irlanda o aluguel ele chega a ser 50%, às vezes até mais, do seu salário. Então, para quem ganha o salário mínimo, fica pesado, né? Aqui não, aqui o aluguel ele chega ali a mais ou menos, para quem recebe salário mínimo, uns 25%, 30% do salário. Então, acaba que sobra mais dinheiro. Mas em relação a outras coisas que entram no custo de vida, aqui é um pouquinho mais caro do que lá. Né? Sim. Eu acho que a maior diferença é o aluguel mesmo, né? Porque em relação a outras coisas, eu estava falando pro Ítalo que eu percebo que aqui são mais caras. Em relação a bens materiais, assim, de né, roupa, eletrônico. Eletrônico às vezes pode ser que aqui até saia um pouco mais barato, mas em questão de roupa, sapato, acessórios, essas coisas assim, eu acho que lá era mais acessível. Sim, essa parte cosméticos. Sim. Tudo esses bens de consumo na Irlanda realmente era mais acessível do que aqui. Não que aqui seja caro, mas lá ainda era melhor. A gente sempre posta os valores daqui e as pessoas acham caro, mas é porque a moeda é diferente, né? Aqui é dólar neozelandês, não é como comparar o euro com o dólar americano, por exemplo. É bem mais baixo, né? Mais baixo. Então, consequentemente, o valor das coisas vão ser mais altos, né? Sim. Mas isso tem que ter uma análise em relação ao salário, ao custo de vida, à hora trabalhada, né? O poder de compra e não só ao número em si. Então, eu acho que é bem parecido algumas coisas. Mercado, por exemplo, eu acho que dá na mesma se a gente for converter, né? O que a gente gastava na Irlanda e o que a gente gasta aqui. Mas é mais essa questão de bens materiais e o aluguel. E aqui também, né? Conta de energia. Eu acho que aqui acaba sendo mais em conta do que na Irlanda, né? A Europa tem um sério problema de energia, então, principalmente no inverno, fica muito caro a conta de energia. Aqui, até agora, tá sendo bem tranquilo pra gente. Aqui a gente não paga lixo, na Irlanda cobra lixo. Aqui a gente também não paga água, na Irlanda também não cobrava água. E internet e conta de celular. O celular é mais caro, né? É mais caro. Lá a gente paga 20 euros por mês. Por pessoa, E aqui a gente paga 100 dólares. 50 dólares por pessoa. Por mês. Que dá um pouco mais caro, né? Se a gente fosse converter, daria uns 40 dólares. A gente paga 50, então é um pouco mais caro.
Bom, o próximo tópico, então, são viagens e turismo. Eu acho que não tem muito como comparar. Aqui na Nova Zelândia é um turismo muito mais interno e no máximo ali a Austrália, alguns países da Ásia, mas o forte mesmo seria mais interno, passear dentro da Nova Zelândia, né, entre as ilhas norte e a ilha sul. E na Irlanda, muito pelo contrário, né, eu acho que a Irlanda tem sim muito potencial de turismo, mas lá a gente viajava muito para outros países, né, lá para você conhecer outros países é muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais barato. Eu sempre dou o exemplo de que a gente pagou 16 euros a passagem ida e volta para Londres, por exemplo, e aqui é tudo muito caro, além de ser muito longe, né? Às vezes a gente fala, a Nova Zelândia é perto da Austrália. Mas será que é tão perto assim? Não é tão perto assim e também não é barato, né? Não é tão barato para viajar para lá. Então eu acho que aqui, e mesmo internamente, né? A gente estava comentando antes que para você fazer qualquer coisa de turismo, passeio aqui, é muito caro. Então, na Europa, na Irlanda, eu acho que é muito mais acessível tanto em relação a tempo quanto em relação a dinheiro. E aqui eu acho que é um turismo mais interno. O que você acha? Assim, as paisagens são maravilhosas, né? Sim. Vários lugares lindos para você visitar aqui dentro do país. Então, nessa questão aí de turismo e viagem, a gente não tem nem dúvida de falar que na Irlanda é melhor do que aqui. Eu acho que se a gente for comparar, por exemplo, paisagens da Irlanda, única e exclusivamente Irlanda, né, sem falar Europa, e paisagens Nova Zelândia, eu acho que a Nova Zelândia ganha. Mas em relação à possibilidade de turismo e de viagem, eu acho que a Irlanda ainda ganha. Bom, agora vamos para um tópico que a gente reclama bastante lá na Irlanda, que é o clima. O que você acha do clima dos dois países? Bom, os dois países são ilhas, né? Então, assim, eles tendem a ter um clima parecido, né? Muito vento, sim, muitas chuvas. A Irlanda fica mais no alto do mapa, a Nova Zelândia mais embaixo do mapa, ou seja, fica bem ambos países próximos ali dos polos. Então ambos são frios. E não, gente, Nova Zelândia não é a Austrália, o clima não é igual ao da Austrália, é bem mais frio, a Nova Zelândia está bem mais para baixo no globo, então essa confusão acontece bastante, mas não é parecido, a Nova Zelândia é bem mais frio, né? É bem mais fria, porém não chega a ser tão fria quanto a Irlanda. Aqui venta, mas não venta tanto, chove também, mas não chove tanto, né? A gente estava falando disso essa semana, que costuma chover um dia na semana, lá chovia todo dia. E céu aqui azul. Tem um célzinho azul. Tem dias que fica mais nublado, porém tem muito mais incidência de sol do que na Irlanda. E a gente tá no inverno agora, então assim, a gente tá passando pelo pior momento, né, do clima aqui e não é tão ruim quanto. Não está sendo tão ruim ainda. A Irlanda, eu acho que o resumo é chuva, céu cinza, todos os dias. E vento. Mas é uma chuva bem fraquinha, só que ela tá ali todos os dias. Vale lembrar que o verão na Irlanda não é tão ruim. Não, o verão é bom. Mas é curto, né? É bem curto. Mas você tem ali 1 mês e meio, no máximo 2 meses de verão. Aqui na Nova Zelândia a gente teve um verão muito bom. A gente chegou em novembro, no fim de novembro. E o verão mesmo foi acabar lá pra mais ou menos maio, né? Que a gente começou sentiu o friozinho aqui, abril, maio, foi muito bom o verão, apesar das temperaturas não serem muito altas, né? A temperatura ficava ali em torno de 24, 25 graus. Que é bem calor aqui, na verdade, né? Pro Brasil já não é tanto calor, mas aqui já é bem calor. Sim. E acho que aqui na Nova Zelândia depende muito também do lugar que você tá, né? O clima da Ilha Norte é bem diferente do clima da Ilha Sul. Aqui na Ilha Sul é muito mais frio do que na Ilha Norte. A gente passou o verão na Ilha Norte também, né? Tem isso. A gente passou o verão na Ilha Norte, que é o lugar mais quente, e tá passando o inverno na Ilha Sul, que é o lugar mais frio. Então a gente tá tendo os dois opostos aí pra poder comparar. Mas de uma forma geral, acho que a Nova Zelândia ganha esse ponto do clima, porque apesar de ser frio, ter chuva e ter vento, não é o tempo todo igual na Irlanda. Eu acho que aqui também tem opção. Então, pra quem não gosta de tão frio, dá pra ir pra Ilha Norte. Vai pra Ilha Norte, fica lá, se estabelece lá. Pra quem já não gosta de calor e não tem problema com frio, gosta de uma paisagenzinha um pouquinho mais bonita, né? Vai pra Ilha Sul. Ilha Sul. Mas, num geral, eu acho que esse ponto é da Nova Zelândia. Esse ponto com certeza é da Nova Zelândia. Bom, vamos pro próximo tópico, então, que é a imigração.
né? Como é imigrar para esses dois países? Na minha opinião, eu acho que para entrar na Irlanda é muito mais fácil do que entrar aqui na Nova Zelândia. Eu acho que aqui tem um pouco mais de barreira, até por ser mais longe, né? A passagem de ser mais cara, a comprovação financeira talvez seja um pouco mais cara também. Então, na Irlanda, eu acho que é um pouco mais fácil de entrar, mas eu acho que lá é mais difícil de permanecer, se você quiser permanecer. Porque eu acho que muita gente que vai pra lá e quer continuar, continua fazendo curso atrás de curso, né? Faz curso de inglês até o máximo que pode, depois vai fazer faculdade, aí depois faz outra, mestrado, e vai assim pra poder ficar. E, querendo ou não, é sempre um estilo de vida de estudante, né? E nem sempre é garantido que você vai conseguir entrar no mercado de trabalho, né? Se você conseguir um visto de trabalho, tudo bem, aí pode ser que mude um pouco a sua realidade. Mas se você não conseguir, pra você ficar lá, você vai ter que ficar estudando e renovando o visto pra poder continuar lá. Aqui na Nova Zelândia, na minha opinião, como eu falei antes, é um pouco mais difícil de entrar, mas é mais fácil de ficar se você realmente quer ficar aqui. Aqui, pra você aplicar para um visto de trabalho, né, as exigências são um pouco menores do que na Irlanda, né? Várias funções, né, você pode aplicar para um visto de trabalho, não exatamente funções que exigem um grau de experiência ou de estudo, né? Grau formação. de estudo muito alto. Eu acho que na Irlanda tem muito isso de você ter que ter uma formação, ter experiência na área de trabalho, e são funções específicas, que nem isso que o Vitor tá falando, mas trabalho de escritório, essas coisas, ou funções muito em alta demanda, alta demanda, tipo, tinha as critical skills lá, né? Então, são as profissões que eles precisam, que eles contratam. Aqui eu acho que já é um pouco mais abrangente. Tem várias outras funções, né? Sim. Que às vezes nem precisa tanto de formação ou de experiência, que você acaba conseguindo um visto de trabalho. Aqui recentemente teve algumas mudanças nas leis, né? E agora eles estão exigindo um nível de inglês um pouco maior para quem for aplicar para o visto de trabalho, e também a questão do salário, né? Antes, o salário mínimo para você poder aplicar para uma vaga aqui, ele era mais baixo, agora ele está muito alto. Então, assim, acaba que as empresas estão segurando um pouco de contratar trabalhadores de outros países, né? Então, eles estão dando preferência para quem já tem um visto válido aqui na Nova Zelândia. Mas lá na Irlanda também tem mínimo, né? Salário mínimo para poder dar o visto de trabalho. Então, assim, hoje, devido a demanda não estar tão alta por imigrantes aqui no país, eles aumentaram um pouquinho mais os critérios, né? E eu acho que tem menos concorrência também, né? Eu acho que na Europa ali tem muito mais gente e muito mais disponibilidade, né? Tanto entre a Europa quanto pessoas de outros países que querem ir para a Europa, do que aqui na Nova Zelândia. Eu acho que tem menos concorrência. Bom, o próximo tópico que a gente vai falar agora é sobre segurança. Esse é um quesito que eu dou ponto para Nova Zelândia, porque eu me sinto muito seguro aqui. Costumo trabalhar até tarde da noite, trabalhei em Auckland dias até de madrugada, aqui também eu saio de noite, sempre voltei para casa caminhando, ou de scooter, ou de ônibus, e sempre me senti muito seguro aqui. Andando nas ruas também, a gente não vê nada acontecendo, assim, que te faça ter receio. É bem mais tranquilo, né? Aqui, né? Na Irlanda é muito seguro também, né? Não tem nem como a gente falar de segurança comparar com o Brasil, por exemplo. Mas na Irlanda tem alguns pontos ali que pegam um pouco, né? Então tem umas pessoas meio doidas, meio drogadas na rua, tem bastante uso de drogas e álcool lá na Irlanda. Então é algo que você tem que conviver, né? Na rua sempre tem alguém meio fora de si. E tem os nanás também, que a gente chama, né? Que são os adolescentes aí que gostam de perturbar a vida dos outros na rua também. E aqui não, aqui todo mundo te respeita, todo mundo te trata bem, ninguém tá preocupado se você é daqui ou não. Não tem crime, não tem nada acontecendo assim nesse sentido, né? O que tem na Irlanda, na verdade, que não tem aqui é isso de talvez tacarem ovo nos imigrantes ou em pessoas, sei lá, que eles não vão com a cara no meio da rua, ou às vezes de bater em alguém, né? Acho que tem também de roubar bicicleta, esse tipo de coisa. E aqui a gente não vê nada disso. Então, em questão de segurança, eu acho que o ponto vai para Nova Zelândia. Fala, galera, fazer um corte aqui rapidinho para falar que a gente esqueceu de um ponto muito importante aqui no vídeo. A gente só percebeu depois que estava editando, que é falar sobre acomodação. Então, para quem acompanhou a gente durante a Irlanda, sabe que a acomodação lá é um problema seríssimo. Então, comparando aqui com a Nova Zelândia, né, com as cidades que a gente ficou, no geral do país,
A questão habitacional é bem tranquila, várias casas disponíveis, um valor consideravelmente menor do que na Irlanda, e também as casas aqui são bem mais novas do que as de lá. Então, nesse quesito de acomodação, a gente dá um ponto positivo aí para Nova Zelândia. Bom, e o último ponto que a gente vai falar é o transporte público. Eu acho que na Irlanda seja melhor do que aqui na Nova Zelândia. Isso que a gente reclamava bastante lá, né? Nossa, muito, né? Estruturalmente, os ônibus são muito bons. Eu acho que em ambos os lugares a infraestrutura é boa. O ônibus é bom, é novo, funciona bem. Eu acho que o que pega mais pra gente comparar é essa questão de rota, né? De ter mais possibilidades de ir mais longe, para outros destinos, e horário, né? Questão de passar o ônibus no horário que tá falando que ele vai passar. Na Irlanda, eu acho que não era tão confiável essa questão do horário, ele atrasava muito, né? E questão de rota também. Você sempre tinha que ir na Irlanda, que eu digo Dublin, né? Que a gente morava em Dublin. A gente sempre tinha que ir do ponto que a gente estava pro centro e do centro pegar outro ônibus pro lugar que a gente queria ir. Nunca dava para ir direto, ter uma rota um pouco mais fácil. Aqui, eu acho que para andar na cidade talvez seja até um pouco melhor dentro da cidade, mas em relação a ter possibilidade de ir para fora da cidade, não tem muita opção. Assim, se você quer fazer coisas de uma cidade para outra, eu acho que já é um pouco mais difícil do que na Irlanda. Em Auckland, quando a gente tava lá, eu usei bastante o ônibus. Era muito bom porque a gente tava numa região central, então assim, todas as linhas de ônibus passavam pela avenida onde a gente morava, então acabava que era muito útil pra gente. Eles estão melhorando a malha ferroviária, por exemplo, então o metrô ele vai chegar em alguns outros lugares que hoje não chega, mas tem muitos problemas de tipo, o metrô ele é bem curto, é complicado. É escasso, assim, né? É escasso. Eu acho que assim, se a gente for comparar onde você depende menos de transporte privado, onde você pode sobreviver mais com transporte público, eu acho que na Irlanda ganha do que aqui. Aqui eu acho que você tem que ter carro para você conseguir fazer tudo o que você quer fazer, viajar, passear no dia a dia, né? E isso é um ponto legal de ser falado, que aqui na Nova Zelândia é muito fácil de ter carro, assim. É barato. Então... Faz parte do estilo de vida deles ter carro, né? Eu acho que na Irlanda a questão do transporte público é mais forte, né? Uma questão Europa também, a gente vê bastante isso de transporte público. E aqui eu acho que é muito mais essa questão do carro. Não sei se é pela falha do sistema ou se o sistema é falho porque tem essa cultura do carro. Então fica aí a dúvida, mas é porque aqui tudo é longe também, né? Para viajar, para passear. Como eu falei, o turismo aqui é muito interno, então eles viajam muito de carro, né? Sim. Então aqui o carro é muito mais forte. Eles até moram dentro do carro, em algumas aqui é muito normal situações. ter o motorhome, né? Tem uma cultura do motorhome muito forte. A gente vê motorhome o tempo todo pela cidade. Motorhome, campervan, de pessoas que moram no carro, viajam e moram na van, né? Entra no estilo de vida, né? No lifestyle deles. Você vê as garagens, as campervans estacionadas. Então o pessoal tem mesmo, eles gostam. Enfim, é muito fácil. Então por isso que as pessoas acabam priorizando fácil e barato, ter né? o carro do que andar de transporte público. Na Irlanda, acho que era barato também. Se a gente for comparar com o Brasil, por exemplo, não tem nem como. É muito barato, muito mais acessível. Mas tem a questão do seguro, né? Que todo mundo falava que você comprava o carro, mas às vezes o valor do seguro, que era obrigatório, era até maior do que o valor do carro. Então tem burocracias a mais na Irlanda que aqui acho que não tem tanto. Bom, então para resumir tudo isso que a gente está falando, vamos falar um pouco das vantagens e desvantagens de cada um. Acho que já deu para ter uma ideia, mas a gente vai trazer aqui para vocês. Irlanda, vantagens. Tô com a minha colinha aqui, tá? É bom para juntar dinheiro, né? Porque o salário é alto, tem muita oportunidade de trabalho. Ótima porta de entrada para quem quer morar na Europa, né? Então é um visto fácil e mais barato do que outros vistos, o de estudante, por exemplo, para você entrar na Irlanda e dar um jeito de ficar ali pela Europa, né? Então é uma ótima porta de entrada. O custo de intercâmbio e comprovação financeira é um pouco mais baixo do que outros países, até foi um dos motivos da gente ter ido para lá. E o poder de compra é muito alto. E falando um pouquinho das desvantagens, né, da Irlanda, o clima, né? Como a gente já falou antes, a crise imobiliária, né, tem uma alta demanda por acomodação na Irlanda, o que eleva os preços e também, às vezes, a qualidade das casas lá não são tão boas, né? Isso é uma coisa que realmente pega, né, na qualidade de vida da gente, então
uma desvantagem da Irlanda. Dividir casa com muitas pessoas, então isso é uma questão também lá de Dublin, né, principalmente. Para você diminuir o seu custo com o aluguel, você acaba dividindo a casa com muitas pessoas, né. A alta concorrência, né, no mercado de trabalho também é uma desvantagem, né, como a gente disse. Então tem muitas pessoas ali dentro da Europa, de outros países, de outros continentes indo ali, né, porque é uma economia que está em ascensão. Então acaba sendo mais competitivo para entrar no mercado de trabalho ali na Irlanda. E por último, mas não menos importante, né, em relação à comida, né? É algo que a gente não falou. A culinária. Antes, né? A gente não tinha comentado aí durante o vídeo, mas a gente dá uma palhinha agora. Em relação à culinária, né, na Irlanda, infelizmente, a culinária é muito fraca, né? Tanto de comidas, em relação a comidas típicas, né? Que puxa muito do britânico, né? Isso. Mas também a gente experimentou culinárias de outros países lá e a gente não saía muito feliz dos restaurantes, né? Eu acho que para adaptar pro gosto deles lá, que deve ser uma comida um pouco mais sem sal, mas sem tempero, acaba ficando sem graça. Então, comida com certeza é uma desvantagem da Irlanda. Bom, agora para as vantagens da Nova Zelândia, né? Eu anotei aqui que aprender inglês, porque eu acho que por mais que lá a Irlanda seja um destino para aprender inglês muito forte, aqui eu acho que é um pouco mais fácil, porque o sotaque é um pouco mais fácil, tá? Vão falar, e tem muita gente que fala que o sotaque daqui é ruim, que é difícil, mas essas pessoas não foram para a Irlanda, porque o da Irlanda é muito pior. Exatamente. Né? Outro ponto que eu trouxe como vantagem aqui da Nova Zelândia é que tem menos brasileiros. Esse pode ser um ponto um pouco polêmico aí para algumas pessoas, né? Dessa questão de ter brasileiro ou não. Eu acho que a questão de ter brasileiros é uma coisa boa no sentido de você ter uma comunidade, ter ali pessoas para te apoiar, pessoas para te ajudar, mas ao mesmo tempo no sentido de aprender, né? Sair da caixinha, sair daquela segurança, daquela zona de conforto do grupinho dos brasileiros e se expor mesmo, falar inglês, aprender o inglês. Eu acho que aqui é melhor do que na Irlanda. Acho que para você emergir dentro da cultura local, né, você tem que sair um pouquinho da sua. Então, realmente, aqui é muito mais difícil você escutar português na rua, quase nunca a gente escuta. Tem bastante, né, brasileiro também, né? Mas, gente, vamos falar uma coisa aqui. Brasileiro tem em todo lugar, sempre vai ter. Você vai na menor cidade do país que você for, vai ter algum brasileiro. Mas a comparação é injusta, porque na Irlanda realmente português é praticamente já a segunda língua. Tem muito brasileiro mesmo, principalmente em Dublin. Aqui já, apesar de ter, não são tantos. E é isso. Para quem quer entrar dentro da cultura do país que você tá morando, aqui eu acho que acaba sendo mais vantajoso. Outras vantagens que eu anotei aqui da Nova Zelândia foi a qualidade de vida, né? Esse contato com a natureza, paisagens mais bonitas. Então esse lado eu acho que é uma vantagem da Nova Zelândia em relação à Irlanda. Outra vantagem da Nova Zelândia é a baixa concorrência para visto de trabalho, que a gente já comentou antes, né? Então acho que aqui é muito mais acessível de você conseguir um visto de trabalho. A parte da comida que o Ítalo falou da Irlanda, aqui eu acho que é uma vantagem que, apesar de também não ter muitas comidas típicas da Nova Zelândia, tem muita opção de comida boa, né? Tanto de a comida asiática, que é muito forte, né? Por estar perto da Ásia, tem muito asiático aqui. E é muito gostosa. Todos os restaurantes que a gente foi, todas as comidas que a gente comeu, foram muito gostosas, muito saborosas, né? Tudo muito bem temperado, muito saboroso, muito bem feito, Então essa é uma vantagem da Nova Zelândia. Além disso, para quem quer construir família e migrar de vez, eu acho que a Nova Zelândia é um ótimo lugar. Eu diria que aqui é o lugar perfeito, assim, para criar família, porque a gente anda pela rua, né, a gente vê assim a estrutura que a cidade tem para ter criança, né, para você criar seus filhos, a segurança. Tem muito parque, né? Educação muito boa, então realmente nesse quesito a Nova Zelândia tem vantagem. E algumas desvantagens aqui da Nova Zelândia em relação à Irlanda. A primeira delas é a distância, né? O país é muito isolado, fica longe de tudo, de todos. Então, para qualquer lugar que você vai, você tem que pegar um aviãozinho, né? O país mais próximo, que é a Austrália, são 3 horas de voo. E quer ir pro Brasil, são 16 horas de voo. Quer ir pra Europa, devem ser em torno aí de umas 30 horas de voo. Então, e o fuso horário, né? Consequentemente, o fuso horário, a gente tá sempre na frente de todo mundo, como o Ítalo falou, aqui fica 16 horas na frente do Brasil, então para manter o contato ali com a família, às vezes é um pouco mais complicado, tem que bater os horários, né? Principalmente para quem gosta de acompanhar, gente, eu que gosto de acompanhar esportes,
os horários do que está acontecendo nos jogos na Europa, e então vira uma confusão, né? Então o fuso horário realmente é uma desvantagem. O alto custo, né, para viajar, então como a gente comentou no vídeo, para qualquer lugar que a gente vá viajar, quer ir para a Austrália, vai pagar 500, 600 dólares aí numa promoção e de volta, o que não é barato. Se quiser ir para aqui dentro do país mesmo, né, para Queenstown, que fica 1 hora de voo, você vai pagar em torno de 200 dólares passagem, então realmente aqui o custo de viajar é muito caro, então é uma desvantagem. E o custo para quem quer fazer um intercâmbio também aqui para Nova Zelândia, né, para fazer então todo o custo, o investimento que você vai ter no seu intercâmbio aqui vai ser maior, porque a comprovação financeira também é maior, o valor do curso é maior, então... O valor da passagem é o dobro para ir para a Europa. Bom, então resumindo, né, na minha opinião, se você quer viajar, quer aproveitar, eu acho que a Irlanda ganha por estar ali na Europa, ter muita possibilidade de países próximos, né? E se você quer imigrar de vez, construir família, já tá numa vibe um pouco mais tranquila, né? Quer qualidade de vida, eu acho que a Nova Zelândia é a melhor opção. Eu sou da mesma opinião. Eu particularmente, né, esse tempo que a gente tá aqui na Nova Zelândia, eu já tenho um carinho muito maior pela Nova Zelândia do que pela Irlanda. Assim, falando do país em si, né? A gente fez muitos amigos, conheceu muitas pessoas lá na Irlanda que a gente ama, então não tem nem o que dizer. Mas o meu estilo de vida, o que eu gosto, eu acho que se adapta mais ao estilo aqui da Nova Zelândia. Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai interagir com vocês. E também segue a gente lá no Instagram. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.